Olá, bom dia. Bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal. Nós estamos retomando aqui a leitura e o estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Então, eu comecei até um pouquinho mais cedo, para dar tempo das pessoas entrarem, para a gente continuar a nossa leitura do capítulo 2 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se vocês puderem dar um retorno a respeito do som, por favor. Se estão me escutando. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Estão me ouvindo? Ah, maratonando, que ótimo. Que bom, Renata. Bom dia, seja bem-vinda. Maravilha, o som está ótimo. Maravilha, que bom. Muita gratidão. Então, vamos continuar, né, a nossa leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Bom dia, Chiara. Maravilha, que bom que é esse livro aqui. Nós já lemos o capítulo 1 e estamos agora no capítulo 2, que é o capítulo Superando o Seu Ambiente. Então, nós já fizemos uma leitura aí, já começamos o capítulo 2 ontem. Então, eu até mudei a cor da capa dessa leitura no YouTube, justamente para a gente poder identificar a entrada de cada capítulo, tá? Porque esse livro, se eu não me engano, são 5, né, capítulos que a gente... Não, 12 capítulos, meu Deus, vários capítulos. Então, para cada um deles eu vou... Capítulo 14, ó, 5 capítulos, estou ficando doido. E aí, para cada capítulo, eu vou mudando as cores para a gente poder ir identificando que houve uma mudança de capítulo, uma vez que a gente vai aí nessa leitura aí por bastante tempo, né? Então, vamos lá. Na leitura de ontem, eu terminei com nossas rotinas, plugando no passado, né? Que é o que ele ensinou para nós, que a gente acorda de manhã e pluga nos nossos hábitos rotineiros e faz a mesma coisa repetidamente, portanto, nós temos os mesmos resultados do que a gente já tinha tido antes, né? A gente faz como a gente já aprendeu, a gente faz o que a gente já sabe, a gente faz igual, e aí a gente tem os mesmos resultados. E aí agora ele vai falar sobre conectado a tempos difíceis, ok? Então, bom dia, Ingrid, gratidão, Chiara. Então, gratidão a todas, vamos lá. Existe uma outra possível consequência que devo mencionar no caso de você continuar a disparar os mesmos padrões neurais ao viver sua vida do mesmo jeito todos os dias. Cada vez que responde à sua realidade familiar recriando a mesma mente, ou seja, estimulando as mesmas células nervosas para fazer o cérebro trabalhar do mesmo jeito, você conecta seu cérebro para que corresponda às condições habituais de sua realidade pessoal, sejam elas boas ou más. Existe um princípio da neurociência chamado lei de Hebb. Basicamente, essa lei de Hebb afirma... Olá, Magali, seja bem-vinda. Então, essa lei de Hebb afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. No livro O Poder do Hábito, também ele fala sobre isso. É como se a gente fortalecesse essas conexões neurais e criasse uma ponte tão forte que é muito difícil você quebrá-la. A teoria de Hebb demonstra que se você ativa repetidamente as mesmas células nervosas, a cada vez que elas forem acionadas, ficará mais fácil para que disparem em uníssono de novo. Uníssono, falei certo.
Consequentemente, esses neurônios desenvolverão um relacionamento de longo prazo. Assim, quando uso o termo conectado, significa que agrupamentos de neurônios dispararam tantas vezes do mesmo modo que se organizaram em padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônio disparam, mais se conectam em rotas estáticas de atividade. Com o tempo, o pensamento, comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, se tornará um hábito inconsciente automático. Quando o seu ambiente influencia sua mente a esse ponto, seu hábito torna-se o seu habitat. A gente não sabe mais viver de outra forma. Porque está tão... Sabe aquela história assim, eu sou assim, não tem como mudar. Não tem jeito, as coisas são desse jeito. Não tem outro jeito, não tem como fazer diferente, não tem como ter resultado diferente, não tem outra coisa diferente. Isso é a nossa teoria de Hebb aqui, a lei de Hebb funcionando. Isso não eu desisti, eu não tem como, essa pessoa ela desiste das coisas. Não é isso, gente. É uma lei que funciona dentro do nosso cérebro, é um funcionamento dos neurônios, a forma como eles estão estruturados, a forma como eles se organizam, de forma que a gente já vem fazendo alguma coisa tão frequentemente na nossa vida, que eles se uniram, se fixaram tão fortemente, que é difícil, muito difícil quebrar isso. Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a conectar seu cérebro em padrão definido, que é o reflexo direto de sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente momento após momento. Então, na hora que a pessoa fala assim, eu sou muito velha, não tem como mudar. Eu sempre fui desse jeito. Nessa altura do campeonato, não adianta fazer nada. Não vou mudar agora, que eu já tem tanto tempo que eu sou assim. O que ela está me falando? É a lei de Hebb. Conectou meus neurônios de tal forma no meu cérebro que eu sei que para quebrar isso vai ser difícil demais. Esse ciclo inocente de respostas faz com que seu cérebro... Vamos agora imaginar, lembra aquela coisa, pensar fora da caixa. Vamos ver como é que a pessoa entra na caixa. Esse ciclo inocente de respostas faz com que seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular que é seu mundo exterior. Quanto mais você dispara os mesmos circuitos reagindo à sua vida externa, mais você conecta seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal. Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Ou seja, eu entro na caixa. Tem a caixa lá, e porque eu faço? Penso sempre da mesma forma. E cada vez que eu penso dessa forma, a realidade se confirma através da forma como ela se apresenta para mim. Mais o nosso cérebro se conecta para que seja igual ao mundo pessoal. Então, eu entro na caixa. Eu fico neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Com o tempo, começará a pensar dentro da caixa, pois seu cérebro irá disparar um conjunto definido de circuitos que então vão criar uma assinatura mental muito específica. E essa assinatura a gente chama de personalidade. Eu estou tão acostumada a reagir às pessoas que elas me chamam de reativa, de agressiva, de não sei mais o quê, porque eu construí isso a partir dessas respostas frequentes e permanentes na minha vida. Eu sou tão passiva e as pessoas montam tanto em mim, e elas fazem e aprontam comigo, e eu permito que isso aconteça comigo de forma tão frequente. Por quê? Porque eu estou neuroquimicamente ligada às condições da minha vida, uma vez que isso se tornou a minha caixa. Eu entro nessa caixa e transformo essa caixa na minha realidade. Bom dia, todo mundo que chegou aí. Clair, já dei bom dia. Roselane, bom dia. Leone, Gi, sejam bem-vindas.
Como você forma o hábito de ser você mesmo? Como que isso acontece? Como efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. Eu falo assim, eu vejo esse mundo, ele é desse jeito, as coisas são como são. E não tem essa história de como assim isso é diferente, isso pode ser diferente. Não tem como, isso é a realidade. Então, o que ele está falando? Que as duas realidades, elas são inseparáveis. O que se passa dentro de mim é tão real e verdadeiro quanto o que passa fora. Tem como falar assim, que é isso? As pessoas veem realidades diferentes, só existe uma realidade. Cada vez mais autores e mais pessoas têm falado. Não. A forma como você percebe o mundo e a forma como você vê essa realidade não é a forma de todo mundo ver a realidade e perceber esse mundo. Por exemplo, se você jamais consegue parar de pensar em seus problemas, então sua mente e sua vida fundem-se como uma só. O mundo objetivo agora é tonalizado pelas percepções de sua mente subjetiva. E com isso, a realidade adapta-se continuamente. Você fica perdido na ilusão do sonho. É interessante pensar principalmente naquilo que a gente faz de projeção. Sabe aquela história assim, todo mundo me trai, por exemplo. Então você começa um novo relacionamento já na expectativa da traição. Aí na hora que o namorado trai, você fala assim, tá vendo? Todo mundo trai. E não entende que é isso aqui, olha. O mundo objetivo agora é tonalizado, ele recebe o tom, ele recebe exatamente a vibração das percepções da sua mente subjetiva. E com isso, a realidade adapta-se continuamente. Você fica perdido na ilusão do sonho. Você poderia chamar isso de rotina, e todos nós caímos nela, mas a coisa vai muito mais fundo. Não apenas nossas ações, mas também nossas atitudes e nossos sentimentos tornam-se repetitivos. Você criou o hábito de ser você mesmo ao se tornar, de certo modo, escravo de seu ambiente. Seu pensamento ficou igual às condições de sua vida. Assim como observador quântico, você está criando uma mente que apenas reafirma essas circunstâncias em sua realidade específica. Tudo que você está fazendo é reagir ao seu mundo externo, conhecido e imutável, e, de uma certa forma, reforçando esse mundo externo através da forma como você pensa. De uma forma muito real, você se tornou um efeito das circunstâncias externas. Você se permitiu desistir do controle do seu destino. Diferentemente do personagem de Bill Murray no filme Feitiço do Tempo, você nem mesmo luta contra a incessante monotonia do que você parece e do que sua vida se tornou. Gente, assistam esse filme. Feitiço do Tempo, se eu não me engano, tem na Netflix. Feitiço do Tempo, de Bill Murray, é um filme em que ele vai repetindo o mesmo dia, ele vai repetindo o mesmo dia, vai acontecendo repetidamente, e ele não morre. Ele tenta se matar, não consegue morrer, está sempre voltando nesse mesmo dia. E aí, o que acontece? Inicialmente, ele leva esse mesmo dia, ele entra nessa. Vamos entrar nessa. Então, é o mesmo dia. Só que o que acontece? No caso dele, ele tem muita clareza que se trata do mesmo dia, porque ele tem que fazer as mesmas coisas. Ele é um apresentador de televisão, então ele tem que fazer o mesmo programa, a história lá que eles têm nos Estados Unidos, de que quando, não sei se é uma topeira, não sei que bicho é aquele, sai do buraco, a primavera vai começar. Então ele vai fazer a filmagem da saída desse bicho do buraco para que a primavera comece, e aí esse mesmo dia se repete. Então essa mesma filmagem, a mesma coisa, vai se repetindo. Então ele tem muita clareza de que o dia dele está se repetindo. Nós não temos clareza disso, por quê? Se a gente for pensar num programa de televisão, hoje eu falo da topeira, amanhã eu falo, sei lá, do buraco que está aqui na minha rua, depois de amanhã eu falo
da entrega de comida que está sendo feita, não sei aonde. Então, eu falo de coisas diferentes. Então, a gente fala de coisas diferentes, a gente acaba encontrando com pessoas diferentes, a gente se encontra, faz coisas diferentes, a gente acha que a gente está fazendo coisas diferentes, que a nossa vida está diferente. E, na verdade, muitas vezes não. Apesar de fazermos coisas diferentes, os resultados, eles são basicamente do mesmo jeito. Se a gente medir a temperatura dos resultados, a temperatura é igual. Nesse filme Feitiço do Tempo, não, ele tem clareza de que a coisa está se repetindo. E aí vocês vão ver as decisões que ele começa a tomar na medida em que isso cai realmente a ficha para ele. Aqui o que acontece é o seguinte: você não é vítima de alguma força misteriosa e invisível que o colocou nesse loop repetitivo. Você é o criador do loop, ok? Ah, pois é, já assistiu? Então, quem assistiu, assiste de novo com esse olhar, com essa percepção agora, de que, na verdade, o que ele está vivendo repetidamente, nós também vivemos repetidamente. Nós somos os criadores desse loop repetitivo. A boa notícia é que, como foi você quem criou o loop, você pode optar por dar fim a ele. Então, olha, eu vou dar um destaque aqui para a palavra optar. Nós estamos falando de escolha. Nós temos que tomar a decisão. E a gente precisa fazer uma escolha de fazer a mudança nas nossas vidas. É claro que rituais funcionam, práticas funcionam, coisas diferentes funcionam, mas a gente precisa tomar a decisão. Decidir. O modelo quântico da realidade diz que para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e ser. E sentir. Nós temos que mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar nosso estado de ser. Porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, nossa personalidade. É a nossa personalidade que cria a nossa realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade, devemos nos tornar outra pessoa. Nós temos que sacrificar, nós temos que fazer um sacrifício e matar quem éramos. É isso. É um sacrifício dos nossos pensamentos, das nossas atitudes habituais, dos nossos hábitos. É isso que nós temos que sacrificar. Não é a nossa saúde, não é a nossa família, não são os nossos amigos, não é nada disso. Era a forma que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente reage a essa vida. Então, temos que nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser maior que as nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. Ok? Nós temos o livre-arbítrio para fazer essas escolhas. E a questão é se a gente faz, né? Vamos lá. Grandeza é agarrar-se a um sonho, independentemente do ambiente. Antes de eu começar a explorar os modos pelos quais você pode pensar maior do que o seu ambiente e assim quebrar o hábito de ser você mesmo, quero lembrá-lo de uma coisa. É possível pensar maior do que sua presente realidade. E os livros de história estão repletos de nomes de pessoas que fizeram isso. Homens e mulheres como Martin Luther King, William Wallace, Marie Curie, não sei como é que fala o nome dela, Mahatma Gandhi, Thomas Edison e Joana d'Arc. Cada um desses indivíduos tinha em sua mente o conceito de uma futura realidade que existia como potencial no campo quântico. Eu imagino, existe no campo quântico, ok? Está claro? Vem na minha mente, passa a existir imediatamente no campo de possibilidades do campo quântico. A visão estava viva em um mundo interior de possibilidades além dos sentidos, e com o tempo, cada uma dessas pessoas transformou essas ideias em realidade. Como traço comum, todas tinham um sonho, visão ou objetivo muito maior do que elas.
Vou ler de novo. Como traço comum, todas tinham um sonho, visão, objetivo muito maior do que elas. Todas acreditavam em um destino futuro que era tão real em suas mentes que começaram a viver como se esse sonho já estivesse acontecendo. Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar ou palpar o sonho, mas estavam tão possuídas por ele que agiam de modo correspondente à realidade potencial à frente do tempo. Em outras palavras, comportavam-se como se o que visualizavam já fosse realidade. Eu assisti essa semana, mais uma vez, que eu acho que eu já assisti umas 3, 4 vezes, mas eu adoro um filme que se chama Hidden Figures, que é Estrelas Além do Tempo, eu acho. Estrelas, acho que é isso o nome em português. Esse filme eu comprei no YouTube para poder conseguir assistir ele todas as vezes que eu quero. Ele não tem na Netflix. Deixa eu só ver se esse nome é isso mesmo. Porque esse filme fala de 3 mulheres negras americanas que trabalharam na NASA, por isso que se chama em inglês Hidden Figures, que é como se fossem pessoas escondidas, né? E esse filme é fantástico, porque uma delas, Estrelas Além do Tempo, tá? Que chama o filme em português. Essas mulheres, elas sofriam do preconceito racial. Na época, nos Estados Unidos, havia um apartheid dentro do estado onde elas moravam. Já não existia mais constitucionalmente, nacionalmente, já era considerado pelo Supremo Tribunal Federal como irregular, mas o estado onde elas moravam ainda havia segregação, ainda tinha segregação entre brancos e negros. Elas trabalham na NASA, pessoas maravilhosas, assim, gênios mesmo na área delas, e uma delas queria ser supervisora do trabalho que ela desenvolvia. A história é fantástica, assim, para mim é maravilhoso esse filme. Eu sugiro que vocês assistam e depois a gente pode discutir a respeito dele. Quais são os elementos que eu trago assim para minha vida mesmo, de lição dessas mulheres. Mas uma delas, quando a gente fala que, olha, que a gente age, elas podiam ver, ouvir, saborear, cheirar. Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar ou palpar o sonho, mas estavam tão possuídas por ele que agiam de modo correspondente à realidade potencial. Realidade potencial, não é a minha realidade. E uma delas age como uma supervisora. Ela não era supervisora, mas ela queria o cargo de supervisora e ela já fazia as tarefas de uma supervisora. E mesmo quando foi recusada a ela o papel de supervisora, ela continuou agindo como uma supervisora. Gente, quem faz isso? Nós temos que olhar para nós e nos perguntar quando que a gente consegue ter um sonho que a gente não consegue percebê-lo na nossa realidade, mas ainda assim a gente age de modo correspondente à realidade potencial. Então, essa mulher, uma delas lá, que foi considerada uma das pessoas mais geniais da NASA, ela agia correspondente a uma supervisão, a uma supervisora. Ela era uma supervisora, mas ela não tinha cargo de supervisor, ela não ganhava como supervisor e ela não tomava decisões como supervisor. Então, esse filme vale muito a pena, é incrível. Parece que os grandes gênios tinham visão mesmo sobre suas futuras descobertas. Vamos pensar, Steve Jobs. Steve Jobs pode ter sido uma pessoa difícil de lidar, pode ter sido uma pessoa complicada, cheia de questões, mas ele enxergou esse iPhone aqui. Gente, quando ninguém conseguia ver isso aqui, ele enxergou a possibilidade de se criar um celular, que hoje é um computador, e que vocês sabiam que nesse computadorzinho aqui que a gente leva na mão, tem mais tecnologia do que quando nós levamos os homens à Lua. Quando o homem chegou à Lua, a NASA tinha uma tecnologia menor do que a tecnologia que nós carregamos hoje no nosso celular. Isso é incrível, essas pessoas elas conseguem ver
e viver, e elas estão e agir de modo correspondente à realidade potencial à frente do tempo. Ok? Assisti, boa, vou assistir novamente. Obrigado pela dica. Eu assisto esse filme regularmente. É um filme que é, para mim, com lições maravilhosas, porque elas, apesar do preconceito, elas encontraram a forma de luta e de conquistar aquilo que elas queriam conquistar. Elas se posicionaram mesmo de uma forma, em vez de focar naquilo que elas não queriam mais, o foco delas era naquilo que elas queriam. Então, por exemplo, essa amiga aqui, uma delas, né, uma das amigas, ao invés de focar em ficar reclamando que ela não ganhava como supervisora, que ela não recebia como supervisora, que aquilo era injusto demais, ela continuava agindo de modo correspondente à realidade potencial. Isso é uma lição para nós. Então, fica aí. O nome do filme se chama Estrelas Além do Tempo, ok? Então, estrelas... acho que eu consigo escrever, olha. Estrelas Além do Tempo. Em inglês é Hidden Figures. Então tá aí na descrição, no chat aí para vocês. Então, vamos lá. Por exemplo, em outras palavras, comportavam-se como se o que visualizavam já fosse realidade. Não podiam nem ir ao banheiro das brancas, tinham que atravessar o pátio para ir ao banheiro. Exatamente, porque era esse período de segregação nos Estados Unidos. Então, o filme, vocês vão ver todo o movimento contrário a elas e a forma como elas se posicionavam. Esse filme, para mim, ele é maravilhoso, assim. Enfim, vamos lá. Depois vocês me contam o que vocês acharam também, se vocês concordam comigo. Por exemplo, a autoridade imperialista que mantinha a Índia sob governo colonial no início do século XX era desmoralizante para os indianos. Apesar disso, Gandhi acreditava em uma realidade que ainda não estava presente na vida de seu povo. Ele defendia ardentemente os conceitos de igualdade, liberdade e não violência com uma convicção inabalável. Inabalável. Ainda que Gandhi defendesse a liberdade para todos, a realidade da tirania e do controle britânico à época era muito diferente. Estou completamente diferente. Eu defendo, mas minha realidade é outra. As crenças convencionais daquele tempo contrastavam com as suas esperanças e aspirações. Embora a experiência de liberdade não fosse uma realidade quando Gandhi começou a agir para mudar a Índia, ele não deixou que evidências externas de adversidade o influenciassem a desistir de seu ideal. Gente, as adversidades externas são as pessoas que, inclusive, falam com a gente que o que a gente quer não é possível, que não acreditam na gente, que reforçam as nossas crenças anteriores a respeito de nós mesmas. Às vezes, a gente faz muita coisa, mas o nosso resultado é mínimo, pífio, e a gente fica assim, gente, então não adianta, o que eu estou fazendo não serve, porque aí a gente desiste. Imagina o Gandhi transformando uma nação nos 6 primeiros meses em que ele atuou, nos sei lá quantos anos que ele teve que atuar, porque eu conheço pouco a história dele e da Índia, mas quanto tempo o Gandhi precisou estar à frente desse movimento para que a transformação realmente acontecesse na Índia? Quanto tempo? E quantos de nós estamos dispostos a passar esse mesmo tempo focados, voltados para o nosso sonho, para que o resultado finalmente apareça? Bom dia, Helena, seja bem-vinda. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. Por um longo tempo, a maior parte do retorno do mundo externo não mostrou a Gandhi que ele estivesse fazendo diferença. Não mostrou para ele. Então, eu estou aqui, muitas pessoas falam, estou nesse processo de purificação, estou nesse processo de busca, de transformação da minha vida, e o resultado não vem. Mas quanto de crença nós temos, e quantas vezes nós desistimos, principalmente quando algo vem, igual hoje. Eu contei para vocês lá na meditação da manhã, ontem,
Durante a live do Chá com Ho'oponopono, eu fiquei muito incomodado porque tinha uma música alta. Eu não fiquei incomodado uma outra vez que eu fiz uma meditação que tinha gente furando parede. Por que a música alta me incomodou tanto? Porque claro que tem memórias que estão ali. E o que a gente faz? Ou a gente mergulha nessas memórias e fica chateada e aborrecida e não consegue ir para frente, ou a gente pega isso e entende que isso é um tesouro que foi nos entregue. Olha, eu ainda tenho essas crenças, isso ainda me incomoda. Entrega esse tesouro e se liberta dele. Um tesouro que é a consciência. Tomada de consciência é um tesouro nas nossas vidas. Tomada de consciência é a melhor coisa que pode nos acontecer, porque a gente, agora eu posso me libertar disso. Porque aquilo que está escondido, aquilo que é sombra completa e que a gente não consegue pôr luz ainda, a gente não sabe que tem que purificar, que tem que melhorar. Então, vamos lá. Voltando aqui. Quantos de nós estamos dispostos, olha só, por um longo tempo, a maior parte do retorno do mundo externo não mostrou a Gandhi que ele estivesse fazendo diferença. Mas raramente ele permitia que as condições do ambiente controlassem seu modo de ser. Ele acreditava em um futuro que ainda não conseguia ver ou experimentar com os sentidos, mas que estava tão vivo em sua mente que ele não conseguia viver de nenhum outro modo. É por isso que a gente não pode pensar pequeno, baseado nas nossas experiências anteriores. A gente tem que olhar grande para os nossos sonhos e ver sonhos grandes. Porque na hora que eles começam a viver realmente dentro de nós, a nossa realidade, ela realmente se transforma. Caso contrário, se eu continuo vendo pequeno, eu continuo repetindo pequeno. Gandhi adotou uma nova vida futura, enquanto fisicamente vivia na vida presente. Ele entendeu que o modo como pensava, agia e sentia alteraria as condições atuais de seu ambiente. E, por fim, a realidade começou a mudar como resultado de seus esforços. Quando o nosso comportamento combina com as nossas intenções, quando nossas ações são iguais aos nossos pensamentos, quando nossa mente e nosso corpo trabalham juntos, quando nossas palavras e ações estão alinhadas, existe um poder imenso por trás de cada indivíduo. Então, é quando nós alinhamos ação com pensamento, mente e corpo, palavra e ação. Se isso está alinhado, prepare-se, porque a sua vida vai mudar. Se você consegue fazer a alteração do que você tem pensado, falado, agido hoje para algo diferente, a transformação vai vir. Gigantes da história, porque seus sonhos eram irrealistas e sem sentido. Os maiores indivíduos da história estavam inabalavelmente comprometidos com o destino futuro, sem qualquer necessidade de uma resposta imediata do ambiente. Para eles, não importava que ainda não tivessem recebido alguma indicação sensorial ou prova física da mudança que queriam. Devem ter mentalizado diariamente a realidade que eles enfocavam. Suas mentes estavam à frente de seu ambiente atual, pois o ambiente em que se encontravam não mais controlava seus pensamentos. Na verdade, eles estavam à frente de seu tempo. Outro elemento fundamental compartilhado por todos esses personagens célebres é que tinham claro em mente exatamente o que queriam que acontecesse. Isso aí que eu falo muito. O que é que vocês querem? Eu falo isso aqui demais. Eles tinham claro em mente exatamente o que queriam que acontecesse. Lembre-se, deixamos o como para uma mente superior. E eles deviam saber disso. Pois bem, algumas pessoas da época podem ter os chamados de irrealista. De fato, eles eram completamente irrealistas, bem como seus sonhos. O evento que estavam adotando em pensamento, ação e emoção não era realista, pois a realidade ainda não havia ocorrido.
Os ignorantes e os céticos também podem ter dito que suas visões não faziam sentido, e esses opositores estariam corretos. Uma visão da realidade futura era sem sentido. Existia uma realidade além dos sentidos. Tomando outro exemplo, Joana d'Arc foi considerada insensata, até mesmo insana. Suas ideias desafiavam as crenças da época e fizeram dela uma ameaça ao sistema político vigente. Mas quando sua visão se manifestou, ela foi considerada profundamente virtuosa. Então, na hora que a coisa aconteceu, ela deixou de ser louca para ser virtuosa. Quando uma pessoa tem um sonho, independente do ambiente, isso é grandeza. A seguir, veremos que superar o ambiente está indissociavelmente ligado a superar o corpo e o tempo. No caso de Gandhi, ele não foi influenciado pelo que estava acontecendo em seu mundo exterior, ambiente. Não se preocupou com o que sentia e o que aconteceria com ele, corpo. E não se importou com quanto demoraria para concretizar o sonho de liberdade, tempo. Ele simplesmente sabia que mais cedo ou mais tarde, todos esses elementos se curvariam às suas intenções. No caso de todos os gigantes da história, é possível que suas ideias se desenvolvessem no laboratório de suas mentes a tal ponto que para seus cérebros fossem como se a experiência já tivesse ocorrido? Você também pode mudar quem é apenas pelo pensamento? Então é isso. Amanhã é sexta. Amanhã nós não temos leitura, nós retornamos então na segunda-feira. Ontem eu não consegui fazer a leitura, eu tive que sair de casa para resolver umas questões pessoais, mas está caminhando, ainda não resolveu, mas já está caminhando. Depois eu conto para vocês. E nós voltamos então segunda-feira às 9h30 para a gente ler agora Ensaio Mental. Como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. Aproveitem aí o tempo de vocês para assistirem o filme. Quem ainda não acompanhou as leituras, acompanhe. Quem não consegue assistir a meditação está lá disponível no meu Instagram e também no meu grupo do Facebook agora. Então, assistam depois, no momento que vocês puderem. E nós retornamos, então, segunda-feira para continuar a leitura de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, também para a nossa meditação, 7h30 da manhã. E hoje, às 11 horas, a gente tem um encontro no Instagram para o Chá com o Ho'oponopono e também no grupo do Facebook para tirar as dúvidas de vocês. Queridas, muita gratidão. Gratidão a Beatriz, Magali, Alessandra, Ingrid, gratidão, Lena, Gi, querida, Roselaine, querida. Queridas, muita gratidão. Deixem os likes de vocês. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam. Coloquem comentários a respeito desse vídeo, o que vocês acharam. E depois vamos fazer um bate-papo aí sobre o filme Estrelas Além do Tempo. Vou marcar com vocês um encontro extra aí para a gente conversar a respeito, tá bom? Um ótimo final de semana, até daqui a pouco, é isso aí, 11 horas, estamos juntas novamente. Mahalo de coração, aloha, tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, gratidão.